Bem-vindos ao canal da Fê. Hoje eu vou falar sobre um tema que me pediram em um grupo que eu tenho no WhatsApp, que é o Rosário das Minas. Se alguma menina quiser ser adicionada, só fala aí. E pediram para eu falar sobre as tutorias na UNR. A UNR é uma faculdade que ela não tem o método tradicional, como as outras que a gente está acostumado. Tem uma aula com o professor ali, uma turma normal, vai para casa, estuda, tem a prova escrita e pronto, acabou. A UNR ela é diferente no sentido de que ela tem tutorias, seminários e laboratórios. As tutorias são 2 vezes por semana, ou são segundas e quintas, ou terças e sextas. Aí o horário vai depender da sua sorte. Os seminários, que são aleatórios, jogados nos horários durante a semana, assim. E os laboratórios que também. Tem laboratório de fisiologia e histologia. O de fisiologia, basicamente, você vai lá, você tem um material já pronto e você tem que resolver os exercícios. E o de histologia, você tem um monte de microscópio, os alunos se juntam e analisam tecidos, células, coisas que tem a ver com o tema que você está estudando. A tutoria vai ser um professor. Esse ano eu tive 2 professores, os 2 são de fisiologia, eu estou no 2º ano. Mas no 1º ano eu tive um professor que era de biologia. E assim, os professores, a gente tem as unidades problemas e a gente vai resolvendo, vai estudando, vai analisando, vai conversando nas tutorias sobre o tema que é conveniente. Então, antes de ir para a tutoria, você estuda por conta, vê vídeo na internet, lê as bibliografias obrigatórias, lê dos livros que os professores te indicam, vai em classes de consulta. Aí você vai na tutoria, são 2 horas, e você tenta explicar o assunto que você entendeu, que você tem dúvida, e é assim que funciona a tutoria. Sobre os tutores, vai depender muito do tutor que você vai conseguir no ano que você se inscreveu. Por exemplo, ano passado foi biologia. Então, ano passado, digamos, o que eu mais tinha afinidade era biologia. Tanto que em uma mesa de exame, quando eu fui, não era biologia, na segunda mesa já foi biologia e eu aprovei. Por quê? Porque o professor tinha tocado muito nesse assunto, o professor tinha falado muito disso. Então, foi importante pra mim um professor de biologia. Só que algumas vezes, como ele era muito focado em biologia, faltava tema de outras áreas. E assim acontece com todo tutor. O tutor que é de anatomia vai falar mais de anatomia, não vai ter tanta facilidade, por exemplo, em medicina e sociedade. Então é assim, depende do tutor e você tem que ter 75% de presença, o que é fácil, não é tão difícil. Você tem que ter um 75% de satisfatório, muito satisfatório, para virar colóquio. Tutoria para você falar, para você aprender a falar em espanhol, principalmente pra gente que é estrangeiro. É difícil no começo, dá vergonha, a gente tem N motivos para não querer falar, não estudou o assunto também, é um deles. Mas assim, você tem que, por exemplo, esse ano, toda a tutoria a gente é avaliado. Se a gente falou, não falou, ou se a gente falou e falou coisa que não tinha nada a ver. Então você vai para a tutoria, o professor tem uma noção do nome dos alunos, sabe quem são os alunos, e vai avaliando cada vez. Por exemplo, se o aluno falou muito bem e falou coisas condizentes com o tema, porque tem gente que chega lá e fala de coisa que não tem nada a ver. Aí ele não vai ganhar um satisfatório nem muito satisfatório, porque tudo bem que ele sabe muito de um tema, mas não é o que está sendo estudado. Então também não vale, entendeu? E também se sabe falar bem espanhol pra gente que é estrangeiro, porque não tem só brasileiro de estrangeiro. Tem haitiano, tem gente dos Estados Unidos, tem de outros lugares que não são os hispanohablantes. Então, tem que, pra quem é ingressante, aí fica uma dica, estuda bastante espanhol, porque você vai ter que usar. E depois, como você vai ser um médico, porque você vai ter que fazer a prática final e você não vai conseguir falar com seus pacientes, não vai conseguir entender eles. Então, a tutoria, eu acho que é o ponto mais forte, mais importante de um médico na UNR, que é saber falar com coerência, saber o espanhol e poder explicar de uma maneira fácil
Porque depois, quando você for lidar com os pacientes, as pessoas, elas não vão saber o técnico, elas vão falar coisas, tipo, do cotidiano, porque elas não são médicos. Então você vai ter que saber falar com as pessoas, explicar. Isso é muito importante da UNR, porque ela te faz saber explicar, te faz ser uma pessoa mais didática e mais comunicativa. E esse é o ponto mais importante da tutoria, que eu acho que é um ponto muito positivo, que diferencia o UNR de muitas faculdades, porque você não é só passivo e absorve o conteúdo, você é ativo em muitos momentos, então você tem que explicar, você tem que falar, você tem que se dar o seu máximo para poder conseguir aprovar. E o importante também é que tem as UPs, que são as unidades de problemas, que pode ser um tema para um outro vídeo, que é sobre poder integrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma unidade de problema, de nutrição, por exemplo. Tinha uma criança que ela era pequenininha e o irmãozinho dela queria dar bolacha para ela comer. Era um bebezinho recém-nascido. E aí a gente, por exemplo, fala de todo o processo em volta disso. Por que a criancinha recém-nascida não podia comer? Por que ela tinha que ser amamentada? E é assim que funcionam os UPs, mas eu vou falar mais tecnicamente e melhor em um outro vídeo. E a tutoria basicamente é uma coisa que eu acho que esqueci de falar. É em uma sala, não muito grande, tem umas 25 cadeiras, tem o tutor, uma mesa, onde os alunos sentam em volta e vão discutindo, vão falando. Algumas vezes é meio quem grita mais alto, mas as pessoas vão falando sobre os temas e vão... eu acho que isso dá pra complementar. E é basicamente isso. É um lugar onde muita gente quer participar, contribuindo com a aprendizagem do outro, e o tutor tá ali não para explicar a matéria, tá ali para nos guiar. Deixa um like se você gostou, um dislike se você não gostou. Se você tem alguma dúvida, bota nos comentários. Se quiser, me adiciona nas redes sociais e pode conversar comigo por lá. As redes não, o Facebook, que é a única que eu tenho. E eu vou deixar linkado aqui. Tchau, um beijo.